bom, prazer em te encontrar outra vez. É super bom estar aqui com você e a gente poder trocar algumas ideias, né? Que ótimo, É, muito pois bom. é, eu hoje estava vendo cedo que esse tema que a gente tomou, não é? A questão da lembrança, do lembrar, do rememorar, não é? Na verdade, é a frase, talvez, que a gente escolheu para encabeçar essa discussão sobre, quer dizer, na base da relação entre vida e ficção, vida e arte, né? Eu fiquei pensando que o título é mesmo dúbio, né? Lembrar é preciso, pode ser que a gente esteja querendo dizer que é necessário lembrar, e a outra coisa era que a lembrança seja uma coisa exata, porque essa expressão vem aí do Camões, e que o Caetano, né, musicando, fez com que todo mundo soubesse repetir que navegar é preciso Aham, e viver não é não é preciso, né? E mesmo lá, eu fico pensando, mesmo no verso camoniano, né? Naquela época, dizer que navegar é coisa precisa, é coisa difícil, né? certa, muito difícil, porque eles andavam pelo mar olhando para as estrelas, não é? Quer dizer, o mapa da navegação era, na verdade, estelar, né? Não estava no mar o caminho, mas estava no céu, né? Então, essa precisão também é duvidosa, né? E mais ainda com relação ao viver, né? Viver não tem uma meta traçada, um plano traçado, um caminho seguro, né? O caminho é sempre um deserto, o caminho é sempre é, um bosque, não é? Em que a gente vai pegar algum atalho, vai escolher alguma coisa, né? Eu fiquei pensando que também na nossa vida isso não tem nenhuma segurança, né? É E verdade. quando a gente diz que lembrar é preciso, também eu acho que a gente está nessa bifurcação, né? Primeiro porque a gente precisa, sim, da memória, não é? Eu acho que a primeira condição que faz com que a gente possa se sentir pessoa em relação com outra pessoa, se defrontando com a linguagem como canal para encontrar o outro, que é uma maneira também de se saber vivo, existente, porque é essa comunicação que nos devolve uma sensação de pessoalidade, né, de sermos assim nós mesmos. Essa subjetividade, a primeira coisa é a linguagem do gesto, a linguagem do sorriso, a linguagem da expressão do olhar, do balbucio, né? É a linguagem do corpo, e a linguagem que vai assomando do espírito. Mas depois eu acho que a segunda coisa fundamental para a gente se dar conta daquilo que a gente é começar a construção da memória, não é? E a gente sabe que sem memória não tem história. E a gente, na verdade, é uma história que se conta. Cada vida é uma história que se conta. E sem a memória é impossível que a gente se construa, né? Como sujeito, como a nossa subjetividade, que é interrelacional, ela precisa dessa memória, memória desses encontros, né? Dessas experiências, eu fico pensando. Agora, por outro lado, na nossa memória não estão os fatos, né? A gente tem a sensação de que são os fatos que estão lá, os acontecimentos que estão lá, mas lá não estão os fatos, lá não estão os acontecimentos, lá está uma percepção que você tem desses fatos, desses acontecimentos, tem as associações que você faz com eles, né? Você vai associando, né, essas experiências memoráveis e vai selecionando.
aquelas que você quer guardar e aquelas que você descarta, né? Em um mesmo acontecimento é muito engraçado como, vivendo um mesmo momento, as pessoas têm registros ligeiramente diferentes e às vezes até bastante diferentes. Mas sem memória, eu acho que a gente deixa de ser pessoa, né? Nós somos uma história que, além de ser vivida, é uma história narrável, né? Ela tem que ser narrável. E aí eu fico pensando que a gente não valoriza tanto quanto a gente podia valorizar a nossa memória, né? E a gente, Não se a sei gente como não é que... tivesse memória, a gente teria que se reinventar todo dia, né? Todo dia tinha que nascer um outro ser, né? Porque como é que a gente ia se identificar como um ser contínuo, né? Como uma subjetividade contínua, né? De todo dia deveria ser outro. E assim, e a memória, essa coisa de resgatar a memória que traz juntos os nossos afetos, né? Tem tudo a ver com a ficção, porque assim, quando a gente está lendo uma obra de ficção, e o São Bernardo, né, foi um livro que a gente introduziu nessa conversa para hoje como tema, é uma memória de um sujeito que ele vai olhando para esse passado. Agora, esse olhar para o passado nunca é um olhar, como você falou, de fatos, né? É um olhar do presente, que é um olhar totalmente moldado pelo nosso presente, né? Esse passado só toma significado a partir de hoje. É como se Tem a gente uma tivesse, coisa... a gente inaugura o passado de novamente, né? Isso. É interessante porque, assim, tem, assim, a primeira, no Ocidente, o primeiro registro que a gente tem de discussão sobre essa questão da memória está nos mitos gregos, em que a Mnemosine é uma das deusas fundamentais, né? Entre os deuses fundamentais, lá Zeus, Deméter e tal, está lá a deusa da memória. E o interessante, relativo ao que você está falando aí, é que a deusa da memória, ela é a mãe das musas. Mãe das musas, a musa do canto, a musa do desenho, a musa da imagem, a musa da poesia, não é? Então, é interessante porque a memória é mãe das musas, né? E as musas são as linguagens, é muito interessante isso, são as protetoras dos rapsodos, dos aedos, dos cantores da memória do povo, porque como não havia escrita, toda a memória era uma memória oral. E essa memória oral não era uma memória de relatório, né? Os aedos, os cantores, os rapsodos, não estavam fazendo um relatório do acontecido, mas estavam fazendo uma transmutação desse acontecimento, né? Então é muito interessante porque a gente vê a ligação imediata da memória com as artes, porque tem uma coisa também muito interessante que vem da psicanálise, né? Em que a nossa memória é como se fosse uma lousa mágica, né? Vão se imprimindo naquele papelzinho branco sobre um fundo preto certos riscos, certos sinais, e, na verdade, daqui a pouco você não distingue tudo que está impresso ali. Você levanta aquela folhinha e quando você passa outra vez a sua mão e alisa, vai aparecer nessa página visível branca um desenho que você nem reconhece que imprimiu lá. Você não fez aquilo lá. Então, essa mistura, não é fruto do cruzamento das nossas experiências no nosso imaginário, né? Na nossa capacidade de imaginar. Outra vez a gente tem uma relação entre a nossa linguagem, a nossa subjetividade e a nossa capacidade de dizer algumas coisas recriando, como você falou. A gente reinventa, a gente recria. E não é uma mentira. Isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa em ficção, pensa que é um fingimento, né? Finge tão completamente
que seja fingir que é dor, a dor que deveras sente. Não é, essa é uma espécie de reconstrução, ao narrar, a gente preenche os vazios que ficaram lá atrás na memória. Então, a gente narra juntando coisas que estão no nosso imaginário, no nosso desejo, no nosso sentimento, né, na nossa afetividade, na nossa razão mesmo, e isso vai se transformar nessa narrativa que você está falando aí, nessa extraordinária experiência de ser eu mesmo e ser um outro, que é isso, né, que você contou. Né? Como é que eu posso ser eu mesma sendo um outro? Porque a cada dia eu recupero tudo que eu fui e misturo com o que eu estou vivendo e faço uma experiência nova, né? E essa memória, ela tem uma força, essa memória ficcional, ela não vem da materialidade, ela vem da nossa espiritualidade, né? Da nossa capacidade de conectar com o indizível, conectar com aquilo que não está dado, conectar com aquilo que a gente desconhece, né? E o Tony está perguntando qual a importância da memória no mundo espiritual, que é isso que você está falando, né? O Tony está perguntando pois é. qual a memória, né? Qual a importância da memória no mundo espiritual, né? Que tem tudo a ver, né? Porque assim, o mundo espiritual é memória, a liturgia é memória, né? Quem é católico, isso, né? A celebração da Eucaristia é uma memória, né? As narrativas do Evangelho, né? É um registro da memória do encontro, né, de Deus com esses seres humanos que creem assim. Né? O mundo espiritual é um mundo habitado o tempo todo pela memória, né? Pela narrativa do tempo místico, né? Que se encontra com esse tempo humano. Né? Isso. Isso é muito isso é interessante. Outra vez, né, quando eu estudo poesia, eu vejo que a poesia, por exemplo, é a vizinha da mística, não é? A poesia vai te levando para um território que é um território que você sonda, sabendo que é insondável, que você perscruta, sabendo que não vai segurar com a sua mão como você segura uma experiência concreta, material, né? Uma escada caindo, um filho que está correndo, mas é uma experiência mágica, não é? É uma experiência mágica não no sentido de magia, mas é uma experiência instauradora de uma dimensão que a gente, no cotidiano, só experimenta nessa pausa, né? Nessa coisa que a gente voltava lá aos aedos, aos inspiradores de uma memória que conta para a gente o vivido de um outro jeito. Não conta o vivido da mesma maneira como ele aconteceu. A gente não tem nem memória de como é que a coisa aconteceu de fato, né? Nos acidentes, você não lembra o que aconteceu naquela hora exatamente, mas depois, com o que as pessoas te contam, com os seus sentimentos, você vai reelaborando, não é? E ela tem essa importância vital, eu acho que tem essa importância vital de nos dar uma espécie de fio narrativo, né? Nós somos aquilo que nós contamos, né? Nós somos aquilo que nós contamos de nós mesmos para os outros e que os outros nos contam para integrar a nossa condição, a nossa pessoa, né? Então, acho que isso é uma coisa muito rica. Você lembrou do livro que a gente tinha tomado até como referência, né? Que é a história do São Bernardo, né? Do Paulo Honório. Muita gente considera esse livro o livro magistral do Graciliano Ramos. Eu, pessoalmente, tenho paixão por Vidas Secas. Então, é mais... Mas acho que esse é um romance, eu vou botar assim, entre aspas, um romance de formação. Porque Paulo Honório é um bruto, né? Uma pessoa completamente... um órfão criado sozinho, como guia de cego,
que depois acaba, pelo desvio, matando um homem, vai para a prisão. Na prisão é que ele vai aprender a ler com um sapateiro e decide sair dessa prisão e se tornar um homem poderoso, né? Um homem rico, um homem de poder, não é? E aí vai fazer todos os desmandos que a vida deu chance a ele de fazer, né? Ele vai pegar um dinheiro com a agiota, vai fazer a compras e vendas com tramóias, né, com roubos, e finalmente volta para comprar a tal fazenda onde ele havia trabalhado numa condição miserável, né, com fome, com frio, com muitas dificuldades. E ele faz uma amizade com o herdeiro dessa fazenda, porque já não era o dono que foi patrão dele, e engana esse cara e consegue comprar a fazenda. E com isso ele compra também todo mundo, o juiz, o advogado, o jornalista, o padre, ele vai comprando todo mundo para fazer o que ele quer. Até que ele desconfia que ele vai ter que ter um herdeiro para aquela fazenda. Porque ele mata também o fazendeiro vizinho para ampliar a terra, né, as terras dele e tal. E ele começa a procurar uma pessoa e encontra quem? Uma pessoa que sabia trabalhar com as palavras. Encontra com uma professora. E essa professora, uma normalista, né, a quem ele convence, não é, que ele pode oferecer a ela uma vida em que ela pode desfrutar desses seus prazeres, né? Não vai ter que fazer nada, pode ficar lendo o resto da vida. E ela vem e se casa, não é? Eu não sei como é que você vê a entrada dela nessa história. Como é que você sentiu isso aí quando você leu São Bernardo? Abala o mundo dele, né? Porque ele agora vai lidar com uma pessoa que questiona o tempo todo, né? A forma como ele lida com a fazenda, como ele lida com os empresários, como ele vê a humanidade do outro que ele não percebe, né? Até então todo mundo tem medo dele, agora ele tem uma pessoa que percebe o mundo de uma forma diferente dele e se coloca dessa forma, né? E aí ele é totalmente abalado por essa entrada, né, na vida. Eu acho que esse abalo traz uma coisa que a gente estava falando aqui, não é? A vida é feita de ações e de narrações. Ele está experimentando uma série de ações, não é? E ele conhece só isso, né? À medida que ela entra para se aventura dentro da fazenda e quer construir uma escola, e constrói uma escola lá para os filhos dos colonos, ela quer conviver com gente mais instruída, então começa a reunir para jantar o juiz e jornalista, não é? Se envolve com a contabilidade da fazenda e tal. A gente está vivendo uma série de ações e ele desesperado porque essas ações não combinam com ele, não é? Até o desfecho trágico, eles têm um filho, né? Mesmo esse filho não faz com que ele se convença da fidelidade dela, não é? Mas ele se sente menor, porque ele diz assim, imagina como ela deveria se sentir mais feliz com um homem culto, ele chama de intelectual, né? Ele não chama nem de culto, é um homem que entende das letras, né? E ele não entende tanto das letras, né? Até a contabilidade dele, ele depende de outra pessoa que o faça, e ela começa a se envolver aí. E aí, por fim, ela se mata. E é nesse suicídio que está a chave do livro, não é? Porque quando ele começa a perceber que ele perdeu a coisa melhor que a vida dele tem, ele quer recuperar essa memória, ele quer recuperar aquilo que ele perdeu. E decide escrever para lembrar. Não é? Essa é a questão chave da narrativa. Né? À medida que ele
que sabe escrever mal, ele sabe que ele não sabe escrever bem, então ele tem que lembrar coisas muito precisas para ele, muito importantes para ele. E ele começa a rever o quadro da vida dele, toda a brutalidade que ele foi vítima e da qual ele foi também algoz, né? E a entrada dela na vida dele, ele perdeu esse tesouro. Então, o que nos interessa é que ele começa a narrar a sua memória, a sua dor, né? As suas perdas, a sua tristeza. E eu fiquei pensando uma coisa que você tinha falado aqui na nossa conversa anterior, sobre a questão de que as pessoas estão se afogando nessa solidão, se afogando, achando tudo muito ruim, achando tudo muito trágico, entrando em depressão, entrando em tristeza profunda, melancolia, não consegue se relacionar com os outros, não é? Não sabem pegar um telefone, procurar os amigos perdidos, né? Enfim. E eu acho que isso que você tocou antes era muito importante, porque à medida que ele narra, à medida que cada um de nós pudesse contar como contava os Aedos oralmente, contar pela escrita, contar pela composição. Eu tenho uma amiga que desenha o tempo todo o tempo. Aí me manda aquelas imagens por WhatsApp e eu fico abismada com a capacidade que ela tem de lidar com a cor, com os traços, não é? Então, está falando de uma experiência, de uma travessia, não é? Está contando para os outros essa travessia. Então, acho que narrar é uma forma de não perder a memória e de costurar nessa memória sensações, impressões, sentimentos que não estão nos fatos. Não estão nos fatos. Está no sentimento que eu tenho quando o cara entrega na minha porta uma encomenda, não é? Está no sentimento que eu tenho quando um vizinho se oferece para ir ao mercado para mim. Então, a força da narrativa é uma força constituinte da pessoa que nós somos, né? Escrevendo ou contando, falando para os outros, a gente vai se desenhando como uma pessoa que está em construção. Bonito isso que você falou antes, né? Se a gente não tivesse memória, tinha que se reinventar todos os dias. Mas como a gente não se reinventa todos os dias, a gente se acrescenta. Então, a gente vai se redesenhando, não é? Vai compreendendo melhor. Vai se curando, Como? porque se o Tony falou, e vai se curando, o Tony falou aqui, escreveu aqui, dizendo que às vezes a gente não tem coisas boas para lembrar. E o Paulo Honório, ele tinha poucas coisas boas para ele lembrar, mas mesmo assim ele narra, mesmo com a dificuldade. Primeiro ele pensa, vou contratar alguém para escrever por mim. Aí ele vê que não vai dar certo, porque as pessoas não vão conseguir captar o estilo dele, o jeito dele. Ele resolve, eu mesmo vou escrever. E mesmo tendo coisas ruins que ele fez e fizeram com ele depois, né, a perda da Madalena, dizer, quando ele escreve, ele está se reinventando, não no sentido de criar um outro eu e nascer um outro eu, mas ele está se curando, ele está olhando para esse passado e se reconhecendo ali, né? Se reconhecendo nas suas dores, se reconhecendo na sua alegria. Quando essa narrativa termina, né, seja numa poesia, seja numa conversa, seja numa escrita, seja numa imagem, nós não somos mais a mesma pessoa. Né? Algo acontece. Né? O simples narrar já é um processo de cura. É muito interessante isso que você está falando. A Hannah Arendt, dentro de um livro dela chamado Condição Humana, ela diz uma coisa magistral. Ela diz que a vida humana é feita de ações e narrações. E que a narração é alguma coisa que não é como o fato documentável. Né? A narração é alguma coisa da ordem da experiência. E na medida que eu vou vivendo essa narração, eu vou me construindo.
E essa construção é a minha interação com as minhas memórias, com os fatos acontecidos, e ela diz uma coisa muito linda. Ela diz que esse processo de cura que você se referiu, ela fala disso mesmo. Ela vai dizer que esse processo é um processo, na verdade, que não é resignação, conformismo, é isso mesmo, passou, eu perdi, agora bola para frente, vou fazer outra coisa. Ela diz, não, você faz, no processo de contar, você faz uma reconciliação com o seu passado e faz com que esse passado reconciliado tenha valor de presente, tenha valor no presente, né? Essa reconciliação com o passado, que não é para você ficar batendo no peito, minha culpa, minha culpa, minha culpa, porque não vai ter jeito de mudar, é irreversível, ela diz. O passado na ação é irreversível, mas o passado na narração é reversível. Ele se reverte na experiência que eu estou vivendo de reconsiderar o que tem ou não tem peso, o que tem ou que não tem valor, que é uma coisa que o Paulo Honório começa a descobrir. No fundo da tristeza dele, ele começa a descobrir que o filho está lá e ele não prestou atenção nesse filho, mas que o único sentido da vida dele é se preparar para esse momento desse encontro com que do passado é um sinal de vida viva, né? Aquilo da história dos Aedos, né? Aquilo que é a minha memória viva, aquilo que eu posso viver como uma memória que não me pesa como pecado, como culpa, como erro, mas eu vou me reconciliando com ela, né? Eu vou dizendo, sim, eu poderia ter feito, mas não fiz. Bom, agora posso fazer de uma maneira diferente. E estou descobrindo não só por que eu não dei certo, e o que era bom e que eu não posso perder de novo. Então, eu me reconcilio com essa perspectiva, não é? E isso vai, ao mesmo tempo, à medida que ele se escreve, ele vai ganhando uma identidade que ele nunca teve, né? Ele acaba sendo o narrador de um romance do Graciliano Ramos, que se chama São Bernardo. Ele não é mais o ator, ele não é mais aquela personagem, né, que viveu aquela história sem se dar conta. Agora ele conta essa história, ele deu conta da história. Então, acho que isso também vai trazendo para nós uma possibilidade da gente se reler. Eu estou pensando aqui, eu estou lendo aí a história dos retiros, né, assim, rapidinho, só peguei essa primeira frase, mas eu acho que no que a gente está vivendo agora, tem uma espécie de retiro. A gente se retirou do movimento, da rua, do contato, do compra e venda, do consumo, e entrou numa possibilidade de mergulhar dentro de si mesmo, né? Entrou na possibilidade de fazer uma nova leitura daquilo que a gente viveu lá fora, né? Que é um passado mais passado do que o passado desses 100 dias em que a gente já está dentro de casa, preso, mas ambos vão me construindo como pessoa. Minha subjetividade precisa dessa memória e precisa que eu encontre uma linguagem para dizer isso para alguém. Sabe que até eu estava pensando nisso, caramba, como é que eu não escrevo? Né? Eu tenho uma amiga que contou uma coisa tão linda, Maria Helena, contou uma coisa tão linda, ela mora bem pertinho da Cobal, em Botafogo, aqui no Rio. E ela disse que ela tem uma saudade enorme da Cobal, porque toda manhã ela ia passear no meio daquelas frutas, daquela gente chegando e tal. Escreveu uma lindíssima crônica que merecia estar na porta da Cobal enquadrada, de tão bonita que é. Então ela resgata para aqueles homens a memória que eles não têm de si mesmo, uma memória construída por ela, com a saudade que ela tem daquele espaço, né? Muito bonito isso, muito bonito. Para a gente
E caminhando para a gente terminar a nossa conversa, e isso que o Tony falou sobre essa memória afetiva, amorosa da nossa vida, eu queria sugerir aqui para as pessoas que estão assistindo a gente que fizessem esse exercício de fazer uma memória amorosa da sua vida, escrevendo uma carta para si mesmo, fazendo uma imagem, Gravando um vídeo, né? Gravando um vídeo. gravando um vídeo, né? Então, assim, para olhar para esse passado com generosidade, né? E esse momento aqui que a gente ficou em casa, isolado, foi um momento que a gente teve a oportunidade de ficar cara a cara, às vezes com algumas dores que a gente não conseguia por causa do tempo, né? E aí a gente precisa olhar para essas dores e para a nossa vida com generosidade, né? Como alguém que acolhe. Eu vi uma coisa muito interessante essa semana, de uma pessoa que estava num exercício que foi sugerido fazer uma escrita criativa sobre a narrativa bíblica do Bom Samaritano. Para quem não conhece, né? Todo mundo conhece a narrativa do Bom Samaritano, né? O sujeito está lá, está no chão, apanhou, foi assaltado e várias pessoas vão passando até que o bom samaritano passa, um samaritano passa. O bom aí, porque as pessoas achavam que samaritano era ruim, né? Então é o bom. Isso, Porque isso. ele já tinha, né, Samaritano um peso. né, era contaminado, não era um judeu puro, né? Então, só podia ver coisa ruim dele, ele é chamado de bom. E aí uma pessoa fez a seguinte escrita, falou assim, eu quero ser o mais próximo de mim mesma. Eu quero ser alguém que seja tão próximo de mim que me acolha com generosidade. E quando a gente fala do próximo, né? E esse é todo um apelo de todas as religiões, né? Para cuidar do próximo, amar o próximo. E a gente esquece que a gente tem um próximo que está muito próximo, que é a gente mesmo, né? Que a gente precisa nos acolher, a gente precisa se acolher, a gente precisa olhar para a nossa vida com generosidade, né? Por que eu não fiz? Porque não deu. Por que isso não aconteceu? Porque não foi possível, né? Então, assim, ter generosidade com esse próximo aqui que sou eu, né? E, na verdade, você tem razão. Quando a gente mexe com a memória, diz o Paul Ricoeur, a gente é um outro, né? A gente é um outro. É o outro que está dentro da nossa memória, com quem a gente dialoga, com quem a gente alterca, inclusive, né? Briga. Eu costumo dizer que é muito bom a gente ter dois pronomes, né? O eu e o mim, não é? O eu pode lidar com o mim, né? Aquele que não pode ser chamado, mas que pode ser apontado, né? O mim pode ser apontado, o eu pode ser chamado, né? E esse diálogo vai tornando a gente mais tolerante com a gente mesmo, né? Com as nossas incapacidades, limitações, com as nossas perdas, com os nossos... E aí a gente vai pensando, bom, eu posso costurar algumas coisas bonitas da minha vida para tentar descobri-las nos outros, porque muitas vezes a gente não descobre coisas boas nos outros porque, de fato, a gente não consegue olhar coisas boas em nós, né? Nós temos essa coisa da amargura, do erro, da culpa, do engano, não é? E não conseguimos olhar beleza, não conseguimos olhar confiança, não conseguimos olhar o amor de Deus, né? Eu fico pensando como conseguem sobreviver as pessoas que não têm fé. Levanta todo dia, tem um sol maravilhoso, no nosso caso de urbanos, né? A água saiu na torneira, tem gás para fazer um café, né? Você teve, quem plantou, como eu, trouxe o café na prateleira do mercado, onde você comprou, tanta coisa para dar graças a Deus, você enxerga, eu fico pensando todo dia assim, detalhes, vejo a poeira na minha roupa, Senhor, e se eu não pudesse ver? Né? Ia sair com essa roupa manchada, ou essa roupa, né, empoeirada. Então, assim, eu acho que mergulhar na memória pessoal é se reconciliar consigo mesmo, porque muitas vezes há um lado desse eu que é desconhecido, igual a face da lua, né?
A gente olha sempre a mesma face. Qual é o outro lado? Qual é o outro o lado que está no escuro, né? Essa subjetividade. Você está falando de fé e o não conhece, né? Instituto, deixa eu ver aqui. Você está falando de fé, o Instituto Amai-vos tem um diálogo intercrenças, né? E tem um diálogo também com ateus e agnósticos. E assim, eu tenho um teólogo que eu estudei que ele fala assim, que é impossível uma pessoa sem fé. E eu acho que isso que você está querendo dizer, que não é uma fé só no ponto de vista religioso de um Deus. Ele diz que é impossível uma pessoa sem fé, porque ele diz assim, o conceito dele de fé tem a ver com estar possuído por um incondicional. Ele diz, não existe ser humano na vida que não tenha um incondicional. Porque sempre vai existir um condicional. Esse condicional pode ser o amor, pode ser a arte, pode ser o envolvimento com o meio ambiente, com a política, com a ética. Então, esse ser humano, em todo momento da vida dele, ele vai estar lidando com essa fé que é no incondicional, com essa fé que alimenta a esperança de vida em alguma coisa, né? Que é alguma coisa que o possua. E mesmo que não tenha uma fé religiosa, né? Mesmo que não tenha uma fé religiosa. Eu acho que você até já falou disso numa reflexão que você fez sobre espiritualidade, que é muito boa, a diferença entre fé e religião. Acho que você vai ao Teilhard de Chardin e vai buscar nele essa diferença, não é? Uhum. Fé nós podemos ter na vida, fé nós podemos ter num filho, fé nós podemos ter num trabalho, num projeto, não é? E isso é a afirmação da vida doada por Deus. Esse Deus que você desconhece, o tal Deus desconhecido de que falava Paulo para os gregos, né? Vocês têm uma estátua para o Deus desconhecido, uma imagem, eu tenho um nome para esse Deus, né? Para esse Deus desconhecido. Então, acho que isso é de uma riqueza extraordinária, porque você pode não ter uma religião formal, ritual, doutrinária, mas você pode ter uma fé. E, na verdade, a fé dos cristãos tem que transcender a religião, né? Ela tem que ser maior do que a religião, que muitas vezes não cabe isso nela, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar, não é? Essa força. Então, você está falando nisso, eu estou lembrando da história da comunhão, né? Fazer isso em memória de mim, né? Que memória é essa? A memória não é do fato lá de trás, mas é a memória dessa promessa, né? Essa memória de estar ali conosco, sempre, né? E como isso retempera as relações. Acho que isso tem uma força extraordinária, né? Você pode, né? É presença. Isso mesmo. Acho que é de uma beleza extraordinária isso, né? E é uma memória que não é tão engraçada. Ela é uma memória pessoal, mas ela é uma memória coletiva e ela é uma memória institucional, né? A instituição da igreja, o coletivo do povo de Deus, que vai ao encontro dessa memória, né? Que se reúne por conta dessa memória, e a minha pessoal, aquela que eu sou capaz de ter com essa experiência de fé, não é? Mais do que com a questão religiosa. E eu estava até pensando, enquanto estava falando isso com você estava lembrando essa história das religiões, eu estava pensando que a gente está vivendo num momento, por exemplo, muito difícil. Eu acho que é um momento de beleza, porque é de conseguir colocar para fora a insatisfação com o racismo, né? Que é um racismo que é não só de raça, de cor de pele, mas é um racismo que está entranhado em etnias, está entranhado na migração, né, contra os migrantes.
Então, eu acho que esse combate é um combate contra coisas que estão enraizadas na sociedade negativamente. Então, essa bandeira contra o racismo dirigido aos afrodescendentes, ela tem que se expandir porque tem muito tipo de segregação, né, no meio do mundo. Mas eu penso que, não sei o que você pensa disso, mas eu penso que a gente não deveria tirar as estátuas da rua, nem nada, não. Elas deviam estar lá para a gente lembrar que essas coisas são coisas que a gente não quer que sejam repetidas. Acho que ninguém pode esquecer o Holocausto, entendeu? Vamos tirar os sinais do Holocausto, vamos fechar Auschwitz e vamos fechar as portas desses campos de concentração porque ninguém precisa ir lá mais. Não, eu acho que não. Eu acho que isso tem que estar aberto para a gente lembrar. Aí sim, a memória é precisa, né? Ela aconteceu, ela é um documento e você não quer que ela se repita como prática, como narrativa. Você quer criar uma outra narrativa. Então, acho que isso é decisivamente importante que a gente discuta, Os colonizadores foram cruéis? Ótimo. Que a gente não agora queira colonizar mercantilisticamente, não é? No mercado livre que a gente tem, colonizar os outros países, os outros povos, não é? Porque os países ricos fazem isso o tempo todo. Há uma outra colonização, né? Então, a memória tem que estar viva e tem que estar representada, assim. Isso que você tinha dito aí, que eu acho que é importante. Ótimo. Nós já estamos... pensei que fosse mais tarde. Não, eu acho que é isso mesmo, assim. A gente não pode apagar a memória, nem que ela, mesmo a memória negativa. A memória negativa, ela está aí como sinal para dizer para a gente, olha só, isso não pode se repetir, né? O tempo todo. A gente tem que olhar para esse passado, olhar para o que aconteceu, para hoje atualizar e dizer, olha, isso não é mais possível. Né? Então, os sinais não é apagar a história, é dizer, está ali como sinal, mesmo que seja um sinal que me mostre para onde eu não vou passar, né? Olha só, aqui é um Exato. sinal, aqui mais essa estrada aqui a gente não pode mais trilhar, né? Então assim, ela aparece como um sinal, né? Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui e lembrar o seguinte, que essa conversa fica gravada aqui no LGBT no Instagram, depois vai lá para o YouTube. Convidar vocês a conhecerem mais o Instituto Amaivos, né? Os serviços que a gente tem lá de Sheik, de pastor online, que sou eu que atendo, de padre online, serviço de orientação sexual. Então, o Instituto Amaivos é esse instituto que tem esse objetivo de fazer um diálogo intercrenças, um diálogo também com agnósticos, com ateus, em torno da ideia do amor, do cuidado do meio ambiente, com os menos favorecidos também. E aí eu queria que você falasse, encerrasse a conversa falando sobre como é que essa memória pode nos ajudar ainda nesse processo de isolamento para a gente ir fechando a nossa conversa. Eu penso o seguinte, olhando agora você falar do Amaivos, né? Eu acho que o Amaivos tem uma história de 20 anos belíssima, belíssima, de braços abertos, igual o Cristo Redentor, acolhendo quem tiver debaixo dessas asas, sem preconceito, não é? E quando você propôs que a gente tivesse um diálogo mensal agora, né? Era quinzenal, agora é mensal, esse diálogo, a gente pensou que sentido teria no Amaivos essa nossa conversa. E a gente chegou à conclusão de que a relação entre vida e ficção, vida e arte, poderia ajudar a gente a pensar certos temas, porque a arte é o lugar em que a gente conta as nossas histórias, né? Mesmo a historiografia, né? A história oficial, digamos assim, aquela que escreve a história com H maiúsculo, ela está escrevendo com aquilo que ela seleciona, aquilo que ela recolhe. Não é o fato, né? É um documento do fato. Mas é preciso que o historiador também seja
ficcionista, porque ele vai ter que juntar esses dados que ele recuperou. Então, eu penso que conosco é a mesma coisa. Fico pensando que a gente tem que juntar os pedacinhos de coisas boas que nos aconteceram, o pedacinho das pequenas tragédiazinhas que nos aconteceram, porque acontece, não é? Você entrar em casa, acender a luz e a lâmpada está queimada e você não tem uma para substituir, e você não sabe nem como é que você vai fazer, e você não tem uma escada para mudar a lâmpada quando você tem a lâmpada. Então, assim, eu acho que a gente não pode se deixar perder das experiências que a gente tem, não é? Então, costurá-las numa linguagem. Você falou uma coisa tão bonita, né? Escrever uma carta, escrever um bilhete, escrever uma crônica, gravar uma mensagem, pegar o zap e gravar uma mensagem que você está com vontade de mandar para uma pessoa que você não vê há muito tempo e que conta um pouco do que você está passando, do que você está vivendo, dá a sensação de que você está viva. Por quê? Quando você tomar essa gravação para ouvir de novo, você se ouve como se ouvisse um outro. E você vai descobrir que a sua vida são muitas vidas. Isso é que é muito bonito. Nossa vida é construída de muitas histórias, de muitas narrativas, né? A ação a gente não pode segurar, né? Eu não posso segurar o que eu vivi ontem, mas a narração eu posso recuperar e posso, com ela, trocar de bem, não é? Trocar de bem, porque o que a gente quer é bem, o que a gente quer é ser feliz, o que a gente quer é ter alegria, o que a gente quer é ter coisas boas, não é? E vai descobrindo mesmo nas pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade, que elas estão aí porque tem alguma coisa para nos dizer. É preciso olhar com atenção isso, né? E a memória ajuda muito. A memória feita dessa experiência e da imaginação, do nosso imaginário, que é cheio de desejo, que é cheio de esperança, cheio de promessa, não é? A gente não quer sair dessa pandemia para um mundo pior. Então, se o mundo terá que ser melhor, que ele seja conosco, né? Que ele seja com as coisas boas que a gente imaginar, que a gente pode fazer nele, que a gente pode trazer para ele. Então, acho que é isso aí. Que lindo. Quero te agradecer, Eliana, pela generosidade, por participar mais uma vez aqui do programa. Daqui a alguns dias, né? Bastante dias nos encontramos de novo. Agradecer a todo mundo que participou e dizer que é sempre um prazer estar aqui com você nessa conversa, essa troca. Eu aprendo muito e todo mundo aqui que aprende se delicia com a sua sabedoria, com tudo que você sabe, já leu e traz aqui para a gente. Agradecer, te desejar uma ótima noite também para quem esteve aqui ouvindo, e dizer que daqui a pouco vai estar lá no GTV e a gente vai poder compartilhar com outras pessoas aqui e no YouTube. Olha, eu Grata. é que agradeço você, ao Amaivos, ao Tony, as pessoas que estão aí nos acompanhando e fazendo sugestões e comentários, né? Eu agradeço porque é como se eu tivesse dentro de uma reflexão no retiro, me preparando para me encontrar comigo mesma e com os outros à minha volta. Então, esse encontro mensal que vai nos trazer uma reflexão sobre uma vida, a vida e as ficções, eu acho que vai me ensinar muito. Eu que vou aprender muito, tá bom? Muito grata por esse convite e partilhar isso com você, tá bom? Grata. Tchau. Boa noite para vocês. Tchau.